Boa noite, tudo bom, gente? Beleza, quinta-feira, 21 e um pouquinho aqui hoje, mas estamos aqui, vamos lá, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, beleza, tudo certo, vamos lá, vamos começar mais uma live quinta-feira aqui, 21 e um pouquinho, vamos só recapitular um pouquinho o que a gente fez esses dias, né? Então a gente falou de vários temas importantes. A gente fechou ali os 7 desvios semana passada, não, terça-feira agora, né? A gente falou sobre os 7 desvios, fechando com o orgulho, a gente falou do perigo ali dele e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre um ponto mais abrangente ali, a gente vai falar sobre outras coisas, outros temas, mas agora eu vou começar uma sequência falando sobre algumas ações práticas, né? No nosso cotidiano, nossa vida ordinária, nossa vida diária. São coisas que a gente aprende, coisas que a gente evolui, que a gente cresce aí no caminho, que tem tudo a ver com o que a gente falou dos desvios e tudo mais. Então, cada coisa que a gente aprende, a gente precisa colocar em prática. Então, não adianta só eu aprender as coisas, achar bonito aquilo e não colocar em prática. E o desafio tá aí. Como colocar em prática? Quantas vezes você não fez a coisa certa, mas agiu de forma errada ali, né? Você foi lá e comprou um livro, leu o livro. Essa é a coisa certa, foi bom, né? Um livro de estudo, um livro que você precisaria ali se aprofundar e tudo mais. Você vai lá, compra o livro e aí você só lê. Simplesmente só lê o livro. E para por aí. Não fez anotações, não tentou olhar e falar, caramba, como é que eu ponho isso em prática, né? Como é que eu consigo passar esse aprendizado para frente? Simplesmente só leu. Faz sentido isso? A gente só lê as coisas e não tentar vivenciar elas ali, colocar no contexto atual, porque muitos livros são mais antigos ali, né? Livros bons, estou falando livros bons, né? Livros de verdade ali são mais antigos. Livros novos não são tão bons assim, infelizmente. A gente pega cada livro aí que, nossa, dá até medo. E os livros mais antigos, eles são bons. Só que a gente precisa entender ali o contexto. A gente precisa fazer leitura de contexto do livro, né? Olhar, pô, qual que era a realidade da época, que país que esse livro foi escrito, mesmo se for um livro traduzido. E aí a gente começa a entender contextos. Né? Entendendo o contexto, a gente consegue olhar e falar, beleza, isso daqui eu consigo aplicar em tal lugar, de tal forma. Eu falo muito isso dos treinamentos que eu dou. Olha, você está aprendendo uma técnica agora. Beleza, a gente colocou em prática na sala de aula, colocou em prática ali no ambiente controlado. Como é que eu pego essa mesma prática e coloco no meu dia a dia? Porque não funciona 100% do jeito que está no livro. Porque tudo precisa de adaptação de contexto e entender ali o que está acontecendo naquele momento para a gente aplicar. Conceito, né? A gente está falando de conceito. Agora, princípio não. O princípio não muda. O princípio das coisas não mudam. O que muda é o contexto. Então, eu vou olhar e falar, beleza, o princípio dessa técnica está ligado a quê? Está ligado a ponto X aqui, né? Desenvolvimento de pessoas, vamos lá. Está ligado a desenvolver pessoas através de um conhecimento. Beleza, você vai lá e pega aquilo e vai começar a aplicar em um contexto diferente, porque o contexto daquela época, de repente, alguém aplicou ali. Vamos pegar as técnicas que Henry Ford fez, um monte de gente fez técnicas aí de Simon Sinek, tem ali o Golden Circle e tudo mais. Várias técnicas a gente pode aprender, olhar e falar, caramba, legal, né? Mas tudo que tá nessa técnica aqui, dá para rodar onde eu tô? Pode ser que não. Pode ser que nem na sua própria vida você consiga aplicar tudo aquilo ali daquela forma, mas precisa de uma adaptação de contexto. Então a gente começa a olhar que não adianta só eu ler um livro.
Não adianta só eu ter participado dessas lives, 7 lives, entendi, muito bonito, né? Muito legal. Tem gente que é muito emocional, muito sentimentalista ali, né? E só acha lindo. Bate palma, aplaude, acha lindo, fala, olha que maravilha, tocou meu coração. E para aí. E para aí. E não adianta nada. Então a gente tem que começar por mais difícil que seja. Não tô falando para vocês que é fácil, mas também ninguém nunca falou para vocês que seria fácil fazer as coisas, né? Ninguém nunca falou isso para vocês. E aí a gente precisa aprender a entender a complexidade das coisas e começar a aplicar as coisas dentro da complexidade que existe hoje. Então, eu vejo pessoas falando, não tenho tempo. Não tenho tempo por quê? É porque eu já sou casado, já tenho 3 filhos. Como você não tem tempo? Lógico que você tem tempo, né? Adapta o contexto do seu tempo. Eu não sou casado, não tenho filho, mas estou na faculdade. Não tenho tempo para nada, estou na faculdade de estudo. Lógico que você tem tempo. Tenta ali olhar melhor a sua distribuição da agenda, ver se você não está sendo um pouquinho, lembra? Orgulhoso, egoísta ali, dentro do seu contexto, achando que tudo tem que ser para você, bom para você, perfeito para você, né? E você gosta de uma folguinha a mais ali. Então, tudo depende de você olhar o contexto, entender os princípios que precisam ser aplicados ali naquele contexto e fazer o trabalho acontecer. Então, gente preguiçosa não faz nada. Gente preguiçosa não consegue fazer nada na vida. Então, quando você pega um livro para ler, você tem que ler, anotar e aplicar. Não adianta só ler. Só ler não faz sentido nenhum. Já repeti 3 vezes isso. Não faz sentido nenhum você só pegar um livro e ler. Você precisa pegar um livro, aplicar o que está ali dentro dele. Então não adianta também você. Eu vejo aí muita gente postar assim, livros lidos durante o ano. Aí tem 300 livros, 400 livros. Tô chutando assim algo bem absurdo aqui. Então vai, 300 livros. Mas só que não mudou nada. Você olha para aquela pessoa e fala, caramba, é a mesma, não evoluiu, não transformou, não fez nada diferente. É por conta de simplesmente só querer, né, a capa, só querer a promoção, só querer o conhecimento, o reconhecimento dos outros. Isso não tem sentido algum. Isso não tem sentido algum. Você sim precisa também pensar em agradar as pessoas, mas agradar com o conhecimento, agradar com o que você realmente aprendeu, não porque você leu um livro e colocou a capa ali, né? Tem até livros que a gente tem uma frase que fala aí antiga já que fala: "Não julgue o livro pela capa". E eu concordo muito com essa frase, porque às vezes a gente julga o livro pela capa ali e na hora que você vai realmente entender o contexto, que é o que eu estou falando, né? Aprender a ler contexto, você precisa entender melhor o que está acontecendo ali. Você precisa entender melhor a situação. Porque aí você vai olhar e falar, beleza, agora sim faz sentido para mim. Quantos livros a gente começa a ler, não é maçante, não é chato no começo ali, mas daqui a pouco o negócio desenrola e você fala, caramba, era isso que eu precisava realmente aprender aqui. Um monte de livro. A gente pode entrar nesse mérito, né? De falar, caramba, não é bom no começo, mas depois que você começa a entender o contexto, como aplicar, faz as suas anotações, e aí sim você vai olhar e falar, caramba, faz sentido. E anotações de livro também, gente, tem várias formas de fazer. Eu faço uma ali que é entender o que realmente para mim faria sentido, né? Eu vou lendo, entendendo o contexto, porque não é ler e interpretar só o que é bom para você, mas é olhar e falar, beleza, daqui faz sentido eu anotar, porque é uma chamada que eu vou lembrar desse trecho como um todo. Por exemplo, às vezes eu vou fazer um conteúdo de uma aula, de alguma coisa aqui, e eu coloco algo, tipo, a frase da história X. Pronto, para mim já liguei, já sei o que é. Só de eu ler aquilo, eu já consigo ir lá, puxar aquela informação que eu tinha lido e começar a trabalhar em cima dela. Mas, tem um outro ponto. Por que um mas? Para dar aquela quebra aqui.
Porque às vezes a gente lê um livro, anota e também não lê as anotações. Hoje mesmo, tava falando com a minha esposa aqui, eu tô fazendo um treinamento, e aí eu tava tentando fazer algo, aplicar algo desse treinamento. Um dos pontos ali, são 350 mil pontos do treinamento, teve um que eu falei pra minha esposa, caramba, eu não tô conseguindo aplicar isso daqui, né? Eu já tinha visto a aula uma vez, eu já tinha visto duas, eu já tinha visto três, e hoje foi a quarta vez que eu fui lá, peguei de novo, falei, não, calma, vamos fazer aqui na boa, porque eu já tenho várias anotações sobre isso. Eu já vi a aula 3 vezes e o meu mentor ele fala que assista 7, 8, 9 vezes. Se você não conseguir aplicar, tenta de novo. E aí eu fui hoje, tentei aplicar, olhei para minha esposa assim, com uma cara de felicidade, olhei para ele e falei, olha, lembra aquele ponto X do treinamento? Eu te falei que eu não estava conseguindo evoluir? Hoje eu consegui fazer tudo sozinho na maior facilidade possível. Ela deu até risada, porque eu falei, caramba, olha isso. É realmente constância. Também se liga, eu vou falar de constância nos próximos dias também. Se liga muito nisso. Então é você olhar e falar, caramba, eu tenho que fazer. Às vezes, várias vezes. E aí tem uma frase também de Santa Clara que ela fala o quê? Faça poucas coisas, mas as faça bem. Então esse é o recado também dessa live de hoje. Faça poucas coisas, mas as faça bem. Então eu comecei a olhar e falar, caramba, deixa eu ver essa aula de novo, né? Eu vi as outras, né, para dar uma quebrada naquele tipo de conhecimento que eu vi que, caramba, estava travado. Eu fui fazer as outras aulas, acabei quase o treinamento todo, e são mais de 600 aulas, e eu voltei nessas 122 aulas, e comecei do zero de novo. E aí eu consegui. Então olha que interessante. Não é porque você olhou uma técnica que você pegou num livro e falou, caramba, isso daqui eu não consigo fazer, né? Larga a mão, para de ler o livro, para de fazer o treinamento. Porque, nossa, muito chato, muito difícil, não consegui. Né? Vi uma, vi duas, larguei a mão, abandonei, né? Levanta a mão e fala, já era, não quero mais. Para com isso. Para com isso. Seja um pouquinho mais constante nas coisas. Vai lá e termina. Né? Já que começou, vai lá e termina. Quem nunca fez isso, né? Por muitas vezes a gente olha e fala, vou fazer essa faculdade. Pô, não é a que eu quero, vou trocar. Não, vai lá e termina. Agora já começou. Vai lá e termina. É um conhecimento a mais que você vai ter. Pô, é chata demais. Vai lá e termina. Né? Vai após, vai lá e faz lá e termina. Vai fazer um capítulo de um livro, vai lá e termina. Né? Começa a terminar as coisas. E aí você vai ver que faz sentido. Volta um pouco, às vezes tem que ler alguma outra coisa, igual eu fiz, né? Troca de um curso para o outro, troca de um módulo do curso para o outro, termina o outro módulo que já dá uma refrescada, você fala, pô, esse daqui eu entendo melhor, deixa eu ir nele, depois eu volto aqui de novo. E vai nessa, até terminar o que você se propôs a fazer. Porque é fácil a gente desanimar e depois ficar olhando as pessoas entregarem coisas que você queria entregar e ficar se martirizando ali. Pô, eu não consigo, tal pessoa consegue. Todo mundo consegue. Basta ter disciplina, constância, vontade de ir lá e fazer. E aí não precisa sair explicando para todo mundo, falando para todo mundo, nossa, eu consegui, né? Às vezes é bom pra gente, eu tenho muito isso de, nossa, querer falar que conseguiu, mas a gente tem que, às vezes, ficar na boa ali, quieto, né? Só, olha, que bom, consegui, né? Sem muita emoção exagerada, sem muito excessos, né? Sem muito orgulho, sem muita vaidade, que foi tudo que a gente falou esses dias, né? Então tomem cuidado, aprendam ali, leiam um livro, façam um curso, anotem, pelo amor de Deus, anotem, rabisque o livro, tenha eu gosto de usar no celular, eu não gosto muito de usar escrever as coisas, mas eu gosto de escrever no celular, ali num bloco de notas, onde eu posso acessar de qualquer lugar. Então eu gosto de não sofrer, tipo, putz, esqueci o caderno em casa que eu tinha essa anotação. Nossa, me dá um desespero. Eu gosto de ter no celular, então eu vou lá, dou print de tela, pego, guardo eu uso o OneNote, né, que eu acho que é uma das melhores ferramentas ali para anotar, e vou anotando tudo. Então se eu tô na rua e falo, caramba, eu vou dar uma palestra, vou fazer um treinamento, vou falar algo para alguém e vai casar justo com o livro que eu li e tal trecho eu queria falar, tá lá a anotação. Eu sei onde tá.
Eu vou lá, busco, né? Vou no pesquisar, pá, livro tal, e tá ali. Tá ali. A informação tá ali. É mais fácil pra mim. Pra você pode ser que seja de outra forma, né? Tem gente que guarda tudo na cabeça, até as anotações. Eu já não sou desses. Então eu deixo tudo anotado. Às vezes eu coloco um slide ali no treinamento com a anotação embaixo, porque eu quero falar algo muito específico daquele ponto. Então, são técnicas para que a gente possa pegar um conhecimento e aplicar. Então, ler as coisas, fazer um curso, anotar tudo que você entendeu ali e você colocar em prática depois é a gestão do conhecimento. É você realmente olhar e falar, agora aprendi de verdade, né? Porque fiz o curso, anotei, coloquei em prática e agora eu vou evoluir. Só que muita gente não faz isso, tem um jeito errado de fazer isso, né? É o que eu falei para vocês. O jeito errado é você só fazer. Simplesmente, só ler. Simplesmente, só anotar e não colocar nada em prática daquilo. Ou não saber que dá para usar aquilo em algum lugar. Muitos treinamentos que são feitos no mercado, só para vocês perceberem, são anotações de pessoas. Pessoas anotaram, aglomeraram aquilo, né, consolidaram aquilo de uma forma e falaram, caramba, isso dá um curso. Eu já fiz vários assim, vários cursos assim. Porque são milhares de conhecimentos. E tem gente que não consegue pegar todos esses conhecimentos para poder colocar numa sequência lógica e falar, olha, assim dá para fazer isso. E quem tem a facilidade faz isso e dá um treinamento, explica para alguém, fala de alguma forma interessante aquilo que vai trazer o conhecimento para outra pessoa. Mas só se ela só ouvir também, não vai levar em nada, não vai levar a nada. Então você precisa também ajudar a pessoa, né, a se desenvolver naquilo. E então, o que eu venho falar para vocês hoje é: tenham aplicabilidade. Façam as coisas e apliquem as coisas. Aprendam e apliquem. Porque senão a gente não consegue evoluir. E não é só simplesmente olhar e falar, agora entendi essa técnica, eu vou aplicar ela. Às vezes você precisa de um mentor. Às vezes você precisa de alguém que te fale aquilo toda semana. Você precisa de alguém que te ajude naquilo, né? Tem várias práticas, mentoria, consultoria, Mind Master, né? Cada um fala um nome ali, para poder aplicar práticas. Então a gente tem que ter essa disciplina de entender. Às vezes também você precisa um pouquinho mais de comunicação, vinda de fora, para que você possa adquirir mais conhecimento. Então, hoje, nossa dica principal dessa live é: leiam, anotem e executem. Então, faça a sua leitura, anote sobre ela e execute algo em cima dela, para que você possa realmente aprender e ter aquilo fixo na sua memória, beleza? Então, um abraço para vocês, até a próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Até mais.